Hi guys, welcome to our second lesson of the week. Yes, so in today's lesson we have the lesson number 3 at page 80, okay? We have in the lounge. In the lounge. What is this, teacher? In the lounge. In the lounge significa na sala de estar, tá? Mas lounge, a palavra lounge, que é sala de estar, tá certo? Funciona mais para lugares que não sejam house, casas, é mais para empresas, certo? Prédios comerciais, então geralmente eles usam aí in the lounge, é uma área aí mais que as pessoas ficam para tomar um café, às vezes jogar algum joguinho que tem lá, ficar sentado, ó, lendo uma revista, tá bom? Jéssica, e se for em uma casa, como é sala de estar? Living room, ok? Living room. Então, tem essa pequena diferença aí, mas também não é tão utilizada ao pé da letra, tá certo? No letter A já temos aí um vocabulary, ok? Things in a student lounge. Things in a student lounge. Então, vocês vão ver aí em uma universidade coisas que ficam nessa sala aí de estar, ok? Vamos ouvir and repeat. Eu anotei cada uma delas aqui, vocês vão anotar, ouvir e pronunciar right now, ok? Pool table, bulletin board, coffee maker, vending machines, lounge chairs, coffee table, TV, sofa, couch. Couch foi ótimo, tá? Porque eu parei bem na hora. Gente, volta um pouquinho o vídeo. Repeat after again, ok? Novamente, cada uma delas. Eu vou repetindo aqui com vocês. Vamos então aqui pronunciar repetindo, ok? Repeating. Pool table. Bulletin board. Lounge chairs. Coffee maker. Coffee table, TV, vending machines, sofa, couch. Ok, tem duas formas, Jéssica. Sofá tem duas maneiras de se dizer, tá? Você pode falar sofá or couch. As duas dão o mesmo, significam sofá, ok? Agora observe, gente, que a maioria dessas palavras aí são duplas, não é? Double words. Então, geralmente nessas palavras, vocês vão observar que existe uma palavra que se pronuncia de uma forma mais forte, né? Como se fosse aqui para nós a nossa sílaba tônica. Geralmente isso vai acontecer no início, tá bom? Na primeira palavra. Daqui a pouco vocês vão ver aí, ouvi-las e vão notar a diferença aí de uma forma mais visível, mas vocês vão ouvir de uma forma melhor, tá bom? Lá no C. No letter B, vocês estão vendo ali. Listen, vocês vão ouvir novamente. E ligar, tá certo? The locations, os locais, with the vocabulary words, com as palavras do vocabulário de hoje. Então, já vai conectando aí. Se você não ouvir direitinho, vai dando pausa para não errar nenhuma, ok? Let's go. Track 64. In my building, there is a student lounge. At the front of the room, there is a TV. In the middle, there are lounge chairs. In front of the chairs, there is a coffee table. There is also a kitchen area. There is a coffee maker in the kitchen area. In the corner, there are 2 vending machines as well. A bulletin board is hanging on the wall. Sometimes it has important information. In the back of the room, there is a pool table. Finally, along the back wall, there is a sofa. Excellent. Então, observem que se vocês forem tentar ouvir e ler exatamente da forma que tá aqui, não vai ter, porque ela diz uma frase completa, só que tem esses pedaços aí para ser conectados. Então, ela pode começar a frase com there is or there are. Então, ela pode dizer in my building there is, e aí completar com o restante lá do outro lado. Então, você vai ter que ouvir aí, tá? De uma forma calma,
slow, ok? E conectando I. Next, agora sim, vamos para pronunciation compound nouns. Compound nouns, como eu falei para vocês, palavras compostas, né, que são geralmente em duas. Stress é aí a sílaba tônica, forte. Listen and put the check mark next to the stress you hear. Vocês vão ver aí que em cada number tem two options, duas opções. Você vai marcar a opção em que aquela sílaba foi pronunciada de uma forma mais forte, stress, ok? Você marca um check mark no quadradinho. So, pay attention. Vou colocar o áudio para que vocês possam marcar. Track 65. 1, Lounge chairs. 2, Coffee table. 3, Coffee maker. 4, Vending machines. 5, Bulletin board. 6, Pool table. Very, very easy. Tá muito fácil, gente. Então, novamente, observaram que geralmente o stress syllable está no início, né, na primeira palavra. Então, eu vou repetir novamente para que você possa aí marcar, ok? To check, ok? Number 1, lounge chairs. Lounge chairs. 2, coffee table. Coffee table. 3, coffee maker. Coffee maker. 4, vending buildings. Aliás, vending machines. Vending machines, que é aquelas máquinas que tem um monte de coisa vendendo lá dentro. 5, bulletin board. Bulletin board. And 6, pool table. Pool table. Então, marcaram aí onde é que é stress syllable? Great. Então, observem, tem algumas aí que eu não sei se vocês... Mas tem a figura para ilustrar o que significa cada uma, tá? Anota aí no seu caderno a tradução se você não conhecia alguma delas aí lá no vocabulary letter A. Letter D pede que você volte, né? Look back at part A. Você vai olhar novamente as figuras da letra A. Which things are in your building? Tem alguma delas aí em algum lugar que você frequenta? Write 2, escreva 2. And add one more thing north from the lesson. Então, você vai primeiro anotar aí 2 em cada um desses espaços. Se tiver no lugar que você frequenta, tá? E adicionar mais uma no terceiro espaço que não tem aqui, porém que tem no lugar onde você frequenta. Pode ser do seu trabalho, da sua universidade, algum lugar aí. That's okay? Next page, page 81. Na page 81, nós vamos novamente falar sobre os adverbs. Lembra que a gente viu os adverbs of frequency? Always, sometimes, often, frequently, sometimes, rarely, raramente, né? Never, nunca. Então, estudamos nas aulas passadas. Eles servem para dizer a frequência que alguma coisa acontece, que alguém faz alguma coisa, que um evento ocorre, certo? Por isso, frequency adverbs, advérbios de frequência. Aqui está falando como é que a gente utiliza eles, certo? After be. Como assim, Jéssica? Depois do verbo to be. Quem é o verbo to be, teacher Jéssica? Am, is or are. Tá certo? Que a gente já estudamos. Então, depois do verbo to be, encontramos aqui nas frases, ó. Vamos ver que nós encontramos os frequency adverbs. Vocês vão fazer a leitura aí no book de vocês da tabela com exemplos dados, tá certo? E eu vou ler para vocês os exemplos que eu coloquei. Então, por que isso acontece? Lembrando que tem 2, que é o usually e o sometimes, se eu não me engano. Isso mesmo, que pode vir no começo da frase. Então, isso é comum, tá certo, gente? Eles 2 podem vir no início da frase e não no meio. No caso aqui, eles estão no meio, tá? Então, a picture eu esqueci. Aqui é there, tá, gente? Aqui não é the. Então, there is always many people without masks.
There is always many people without masks. Então, existe sempre muitas pessoas. Aqui no caso, então, não é para ser o is, é o are. I'm so sorry, guys. Eu acho que eu ia fazer uma outra frase, não lembro mais qual era. Mas nesse caso aqui tem que ser are porque está no plural. Então, there are always, existem sempre, many people, muitas pessoas, without masks, sem máscaras, tá bom? Então, observe que depois do to be, que é o are, eu utilizei um advérbio de frequência para dizer com que frequência isso aí acontece, certo? There is usually cars in the park lot. There is usually cars, então existe geralmente carros no estacionamento. The girl is rarely there. The girl is rarely there. Então, a garota raramente está lá. Então, observem aí. Essa é uma regra, assim, super... que não é tão importante, tão utilizada nos livros, mas é só para vocês se situarem aí de onde é que vai vir os frequency adverbs, tá certo? Geralmente, gente, ele vai vir, na maioria das vezes, tá? Depois do sujeito, mas ele também vai vir início, meio, às vezes até no final da frase. Então, aí o livro vai dando várias formas de onde vocês vão encontrar eles, tá? Então, na letter F, vocês vão fazer o quê? Vocês vão sublinhar os erros que estão nessas frases e escrevê-las da forma correta. E na G, você vai fazer um describing place. Você vai pensar, tá? Um lugar que você vai no weekend, que é o fim de semana, tá? E você vai descrever utilizando, olha, essas duas frases aí para você já fazer o seu início aí. I'm usually at. Eu geralmente estou no... E my partner is usually at. Você não precisa colocar o seu partner, ok? Faça só o seu. Eu quero que vocês façam um describing place, descrever esse lugar que você vai, tá? Diga o que você vê lá, tá certo? Os objects, já que a gente trabalhou aqui o lounge, vocês vão criar e vocês vão lembrar de coisas que tem nesse local para que vocês possam descrever. E utilizem adjectives. Não fala só, tipo, lá tem uma cadeira. There is a chair. Não. There is a brown chair, a big chair. Descreve com adjetivos esses objetos que você vê, tá bom? Por isso que a gente tá estudando os adjetivos também. Ok, guys? So, this is our lesson for the week. Espero que vocês tenham aprendido muito. Dúvidas, qualquer coisa, procure, tá? Se você lembrou de alguma coisa, teve alguma dúvida na hora da atividade. See you next class, guys. Have a great weekend and use masks, okay? Bye!